chuva. Que bacana, viu? Olha, já começa esse vídeo parabenizando você que teve curiosidade de assistir um vídeo sobre um filme que já passou um pouco o tempo da fama dele. Hoje a gente, nessa era pós-moderna aí, a fila anda, então é mais raro encontrar pessoas como você que estão curiosas ou curiosos, fazer um debate ou entender temas e ver livros relacionados a um filme, que é o Anatomia de uma Queda, um diazinho de chuva. Pega seu café, seu chá. E eu já vou começar falando assim, olha, hoje eu tô lendo um livro que, assim, coincidentemente, ele traz um pouco da sensação que a gente tem em Anatomia de uma Queda, para quem assistiu ao filme. Lembrando que quem não assistiu, eu não vou dar spoilers do filme. E que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é esse aqui, ó, As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle. É um livro de suspense, um suspense diferente, não suspense de dar medo, mas aquele tipo de livro que deixa a gente perdida. E recentemente eu tenho comentado que eu tô gostando de ler histórias que me deixam com essa sensação de não estar sabendo onde é que eu tô indo com o personagem. Em Anatomia de uma Queda, a gente vai ter um pouco essa sensação. Já começa arrasando nos comentários e me contando se vocês gostam de assistir filmes ou ler histórias em que vocês se sintam perdidas, que vocês fiquem por um tempo sem entender muito o que está acontecendo. Anatomia de uma Queda é um filme que foi lançado em 2023. Eu acho que aqui no Brasil ele chegou já em 2024. Eu tive conhecimento, ele estava assim, meio que no cinema, mas piscou, perdeu, porque ele não é um tipo de filme de grande orçamento, assim. Então eu acho que esses tipos de filme que não tem muita grana não ficam muito tanto tempo assim no cinema. Eu fui assistir no canal de streaming Prime Video. Quem gosta de pensar o tema da justiça, o tema das narrativas, o tema da verdade, e quem gosta de um filme de julgamento, mas esse não é tanto assim um filme de julgamento, mas ele, na verdade, pode ser que o que esteja em julgamento seja o ato de julgar. Para quem não assistiu ao filme, eu vou falar rapidinho, né? O Anatomia de uma Queda, ele trata de uma família em que a gente tem o Samuel, o marido, a Sandra, a esposa, e o seu filho Daniel. Eles optaram, e a gente depois vai descobrir como foi isso, né? De viver de forma isolada no alto de uma montanha, num chalé que é próximo a uma pequena cidadezinha do interior da França. No começo do filme, o Daniel, que é o filho, tem mais ou menos 11 anos. Ele descobre que o seu pai caiu de um sótão desse chalé, chama a sua mãe, e os dois chamam a sua mãe chama a polícia, ambos ali assustados. E a polícia, logo com o legista, na primeira análise ali do corpo, a polícia já percebe que o corpo do Samuel, ele tem indícios de luta, de assim, alguma espécie de briga e agressão. Então, a partir daí, a polícia vai delinear o seu relatório com a suspeita forte da Sandra, esposa do Samuel, ou seja, a mãe do Daniel, ser responsável por essa queda. A gente vai acompanhar durante o filme, basicamente, esse tribunal e esse julgamento que vai abalar essa cidadezinha aí do interior da França, da Sandra. Um filme direcionado a gente, naturalmente a gente fica preso querendo saber o que aconteceu. Eu acho que ele acaba se tornando um filme que faz a gente pensar sobre todo o processo de perceber fatos, de perceber a verdade. Será que a verdade realmente existe? Eu acho que você que está assistindo esse vídeo, principalmente se você for um CCLer, se você acompanha aqui os vídeos do canal, só de cara, mesmo que você não tenha assistido ao filme Anatomia de uma Queda, acho que você vai se lembrar de uma história que a gente já conversou aqui no canal Comparando Livros, e eu vou esperar você agora
falar nos comentários o livro imediato que você se lembra, só eu contar esse plot aqui da Anatomia de uma Queda. Sim, tenho certeza que você acertou. Olha, Dom Casmurro foi a primeira de cara que, quando o filme vai avançar, eu já sabia que era um filme que tratava muito dessa coisa de narrativas, do que é a verdade. Então, 2 livros já me pulavam de cara enquanto eu tava assistindo ao filme. O primeiro é Dom Casmurro, acho que esse é imediato, ele é mais popular, que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. E o segundo, eu vou deixar a capinha aqui, porque eu não li o livro, mas eu assisti ao filme, que é o Rashomon. E o filme se chama Efeito Rashomon, que eu recomendo bastante, que é do diretor Akira Kurosawa. E que a questão é o seguinte: será que a gente tem uma espécie de obsessão pela verdade? E claro que muitas investigações e a gente analisar alguns fatos podem nos direcionar para algo, vamos dizer assim, mais próximo da verdade. Agora, será que algumas vertentes que nós escolhemos enxergar coisas como verdade, será que isso é correto? É um filme mais que me fez pensar muito sobre comportamentos nossos. De, poxa, eu pego uma mensagem do meu amigo no WhatsApp e eu sei que aquilo é verdade, eu passo adiante, certo? O filme, ele vai para um caminho que eu acho brilhante, de chegar ao ponto, e você que lê e tá aqui na internet, com certeza já passou por esse debate, que é, um escritor, a Sandra, tá? Tanto a Sandra quanto o Samuel são escritores, tá? Então, o escritor ou a escritora, ele necessariamente, se eu ler uma obra do escritor, uma obra de ficção desse escritor, eu estou vendo personalidade do escritor. Ou o que nós debatemos hoje, né? Um escritor mau caráter. Naturalmente eu não vou ler a obra dele, porque esse escritor é mau caráter. Então a obra dele vai ser tão horrorosa quanto a personalidade desse escritor. Olha, em um julgamento, as pessoas normalmente chamam testemunhas e a polícia mostra a investigação por meio de provas. Só que assim, essas questões relacionadas a provas e testemunhas, para quem tiver interesse de assistir o Efeito Rashomon, ou quem já assistiu, ou ler o livro Rashomon, que até onde eu sei, foi a primeira pauta que se veio a pensar, e se não der pra gente saber o que realmente aconteceu, ou até dá, mas pessoas vão ter interpretações diferentes para o mesmo fato. Agora, gente, uma coisa que desde quando eu li pela primeira vez, já nos meus 40 anos, o Dom Casmurro, o que eu não entendo é que aqui em Dom Casmurro a situação ainda é pior ainda, porque a gente só tem uma narrativa, que é o do Bentinho, Dom Casmurro. Então, essa narrativa que induziu tanta gente a achar que o que ele está dizendo é o que realmente aconteceu, a gente perde justamente o brilhantismo de ficar discutindo traição ou não de uma personagem que nunca a gente vai saber. A questão do Dom Casmurro, que conversa com o filme Anatomia de uma Queda, é justamente essa. Não é muito melhor a gente analisar nessa história qual a interpretação desse menino criado numa família classe média burguesa do Rio de Janeiro, filho único, super mimado, e que qual a interpretação sobre os fatos a gente tem desse narrador, esse narrador ressentido. Vamos tentar ler Dom Casmurro encontrando as contradições que ele vai falando na narrativa. Todos nós, quando formos contar uma história, nós temos contradições, podemos ter, até que tenhamos as melhores das intenções. Tem um detalhe que eu ainda não mencionei, é que a participação do filho do casal eu acho estupenda, é o Daniel. O Daniel tem praticamente 100% da visão comprometida, assim, quase 100%, então praticamente ele não enxerga. E o Daniel é interessante porque a gente já começa
no filme, né? Aliás, o cachorro, eu gosto muito também do papel do cachorro. O filme começa com o cachorro e o filme termina com o cachorro. Isso pra mim não é à toa, porque o cachorro, quem já teve, né? É um animal que tem uma sensibilidade muito grande a quem precisa afetivamente, tá precisando estar mais com uma carência afetiva. Ou quem tá doente, né? Essa família, de certa forma, é uma família, é um casal, na verdade, que vive uma tragédia. E a gente ter um personagem, que eu vou colocar aqui, ele não é cego propriamente dito, mas ele é praticamente cego, ele não enxerga praticamente nada, já me remete a Édipo Rei, porque a gente é jogado pra viver o Daniel. O dilema do Daniel consegue a sua verdade no final do filme, que eu não vou dizer qual é. Mas a gente pode até ter a mesma verdade que ele depois percebe, ou pode não ter essa certeza. Édipo Rei, quem já leu a tragédia, a gente tem vídeo aqui no canal, quem quiser conferir. A gente tem um personagem que quer buscar a verdade do que aconteceu. Mesmo que essa verdade simbolize algo trágico que ele mesmo possa ter cometido. Então Édipo passa por Anatomia de uma Queda, por Daniel e por nós mesmos que estamos querendo enxergar, né? Não necessariamente ver e enxergar com os olhos, mas assim, perceber o que estava acontecendo com aquele casal. Quanto à parte que eu já falei de colocar em prática até a questão da autoria, né, no julgamento lá da Sandra, eu vou deixar aqui também um livro. Esse aqui eu tô cansada, vai ficar repetitivo para quem já acompanha o canal, mas caso você seja novo, vai ser legal, porque eu sempre tô falando desse livro, que é um ensaio do Tolstói. Se você gosta do tema da autoria, se você gosta do tema do que se a produção de uma arte interfere na sua experiência como um espectador de uma peça, por exemplo, se você se sente incomodado porque você vai assistir uma peça de teatro em que os atores, ou então um ator ou dois atores, sejam pessoas de personalidade horrorosa, ou se você entra nesse debate, se você é a favor do cancelamento de obras que são racistas, enfim, tudo isso tem um ensaio muito legal que pode te trazer repertório aí para entrar nesse debate, que é o Tolstói, lá no século XIX, já falando o que a gente anda discutindo aqui. O ensaio se chama O que é Arte. Eu vou deixar aqui também, esse ano é o ano que eu tô puxando aqui os livros da minha coleção Biblioteca Psicologia e Mito. De Édipo, eu ainda quero ler a interpretação psicoterapêutica do Édipo. Eu não estudo a psicologia, né, psicanálise, mas a gente sabe que tem a relação aí do complexo de Édipo lá que o Freud estudou. Quando um homem morre, talvez o que equivale a palavra de uma mulher diante de um cenário, né? Até o Daniel, a palavra dele, claro, eu ficava pensando nisso, o quanto dele também não ter a visão comprometida acaba sensibilizando a gente a acreditar nele, né? Mas assim, o que essa palavra de uma mulher acaba se relacionando com a verdade daquilo que é dito? Já passamos aqui pelo canal, por exemplo, 12 anos de escravidão, do Salomão Nosso. Aqui, 12 anos de escravidão, do Salomão Nosso. A palavra de um negro não era vista em nenhum como testemunha. E aí eu quero convidar vocês para, se não conhecem, conhecerem o mito de Cassandra. Que Cassandra, na mitologia grega, eu trouxe aqui outro livrinho da coleção Biblioteca Psicologia e Mito. Esse também eu ainda vou ler, mas vou deixar de recomendação. Complexo de Cassandra, história, histeria, descrédito e o resgate da intuição feminina no mundo moderno. Inclusive, muitas das questões femininas no século XIX, XVIII eram contadas como histeria, né? Cassandra vai trazer aí na mitologia uma princesa troiana que é totalmente descredibilizada. Tudo que ela fala, ela tem esse dom até de prever coisas. E esse dom é, assim, verdadeiro, mas ela não, mesmo ela tendo esse dom, ela não consegue fazer com que as pessoas acreditem nela.
Outro tema interessante é essa questão, às vezes, de pessoas que a gente utiliza, amigos, um psicólogo, que a gente vai comentar sobre a outra pessoa. Então, toda vez que eu fiquei pensando muito na função do terapeuta. Eu fico pensando, será que eles chegam a pensar sobre isso? A visão, às vezes, alguém tá procurando acho que principalmente psiquiatra, né? Mas assim, estamos procurando, e em alguns momentos podemos estar com a cognição comprometida, ou no turbilhão de emoções que aqui nos causa a angústia, que nos leva às vezes a procurar uma terapia. E toda a versão que nós contamos nessas consultas, elas são às vezes a versão da nossa cabeça, e que podem estar desassociadas da realidade também, principalmente quando a gente está perturbado. Então, aquela visão que muitas vezes, eu já até conversei sobre isso, que ia ser, poxa, o terapeuta, as pessoas estão contando realmente as suas coisas profundas na terapia. Eu não sei nem tanto se são assim. Assim, são suas coisas profundas, mas ainda assim são visões que também igualmente podem estar muito deturpadas, confrontando com a realidade do que realmente aconteceu. Anatomia de uma Queda merece muito ser assistido. Ele é um filme que fala desse universo da tragédia de um casal. A tragédia que parece que as atitudes tomadas, a busca pela culpa já acontecendo antes mesmo de ter tido a queda. Então, um fato trágico dentro de uma família, e as atitudes e como cada um lida com o fato trágico, evidentemente são diferentes. Nós somos caçadores compulsivos por verdades e certezas. E outra coisa bacana é que a gente tem, pra mim, pro meu repertório, assim, eu sou da geração X, então as referências de casal hétero são sempre em que a parte mais emotiva fica no papel feminino e a parte mais racional fica no papel masculino. E aqui em Anatomia de uma Queda a gente tem meio que uma inversão nesse sentido, que eu achei muito interessante, sem ser forçada, e que traz também uma interferência no julgamento, no nosso julgamento, no julgamento de muitas pessoas, por conta dessa desconstrução de modelo familiar que a gente está mais acostumado, romantizado lá da década de 80. Vou deixar então, pra gente fechar esse vídeo, uma dica bônus, que é um livro que não é tão conhecido, do Charles Dickens. O Charles Dickens escreve, o Shakespeare também, eu quero adentrar em mais histórias assim. O Charles Dickens escreve histórias com o tema da justiça. Uma delas eu li no ano passado, que é A Pequena Dorrit. A gente já tem aqui alguns bate-papos rápidos, não tão aprofundados, sobre esse livro aqui. Então, se você já gosta do Dickens, é um livro grossinho, realmente acho que é interessante já saber que gosta do Dickens. Ele tem um tempo um pouco mais moroso, mas a gente tem o tema da justiça aqui de uma forma que eu gosto bastante, que é as sistemáticas de criminalização, ou seja, organizações que não ajudam a verificação dos motivos de se cometer um crime. Aqui no caso a gente está falando de endividamento, né? Então, ter dívidas era considerado crime na Inglaterra vitoriana, no século XIX. E só que aqui nessa história a gente vai perceber que as estruturas das organizações sociais contribuíam muito para essas pessoas se endividarem, né? E até para elas se defenderem das razões, muitas não conseguiam se defender. Você talvez adivinhe que só as mais poderosas e ricas que conseguiam se defender, ter uma defesa consistente e não ir para a prisão, né? E vambora conversar sobre Anatomia de uma Queda aqui nos comentários. Eu vou amar. Deixa aqui embaixo seu comentário, sua análise do filme. Pode botar textão, gente, que eu leio, eu gosto. Posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou ler tudo, com certeza. Eu tenho lido algumas coisas muito bacanas. Eu acho que esse filme é meio que inesgotável.
E é sua chance de arrasar aqui nos comentários. Então é isso, gente. A gente termina por hoje. Até o próximo vídeo.